Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da nossa aula de hoje, né? Vamos à sequência à discussão do tema República. Nós já vimos a transição, começamos a falar do período denominado República Velha, dividimos esse período em dois momentos, né? República da Espada e República Oligárquica, né? A da Espada de 89 a 94 e a Oligárquica de 94 a 30. Certo? Começamos a falar da República da Espada, né? Quem estava no poder inicialmente foi o Teodoro da Fonseca. Num primeiro momento, ele vai ser o governo provisório, né, até 1891, porque era preciso organizar o processo para a elaboração, né, de eleições que legitimassem essa república, né? Aí nós vimos aí que haviam perspectivas, né? Que tipo de república, né, nós teríamos? Seria uma república liberal, uma república jacobina, uma república positivista? Até chamamos a discussão, né, que a gente precisa entender o que é esse liberal brasileiro, né? O que é esse liberal brasileiro, né? Ele é liberal até o momento em que ele ganha, no momento que ele começa a perder e vê o seu investimento ameaçado, ele cola no Estado, né? O Estado é importante para ele nesse momento, para sociabilizar o prejuízo que ele possa vir a ter ou que ele tenha. A gente precisa atentar para o discurso liberal. Uma república de caráter jacobina, que mais radical, no sentido de ampliação de direitos, de participação política, etc., etc., por parte da população, e a república positivista, né, de ampla aceitação pelo exército, né, que o progresso deve ser alcançado a qualquer custo, mas sempre dentro da ordem. Qual a perspectiva? Vamos entender isso melhor. Certo? Vence aí esse ideal de república positivista, né? E o governo Deodoro assume o controle. Importante observar o que está grifado aqui, né? O governo Marechal Deodoro, então, nesse momento provisório, é uma república, mas o caráter autoritário do Deodoro dificulta a relação dele com os demais grupos, não é? Como um indivíduo autoritário vai lidar com um processo democrático? Já visto que a gente não viveu essa experiência ainda, né? A gente pode dizer que ainda hoje nós estamos aprendendo a lidar com a democracia. A gente já fez esse exercício na sala de aula até. Quantos anos de democracia de fato nós temos no Brasil, né? Nós ainda aprendemos a lidar com isso. Vimos aí a elaboração de uma nova Constituição que vai ser colocada em curso no Brasil, né? Seria a segunda Constituição. Vamos ver o que ela vai apresentar para nós daqui a pouquinho, certo? Concomitantemente, certo? O Rui Barbosa, foi aí que nós paramos na última aula, né? Vai tentar resolver a crise econômica por qual o Brasil vive, certo? A nossa economia está sendo disputada agora não só pela Inglaterra, mas pelos produtos norte-americanos, certo? E essa abertura, né, essa entrada de produtos estrangeiros em larga escala no Brasil afeta o desenvolvimento industrial nacional, certo? Por mais que a entrada de produtos estrangeiros gere algum tipo, por mais que a entrada de capital estrangeiro gere algum tipo de desenvolvimento nacional, certo? Quem ganha mais é o país oriundo desse capital, né? Quem ganha mais é a origem desse capital, certo? O que o país que recebedor, no caso do Brasil, ganha aí é a sobra, né? É o periférico, certo? É o periférico, certo? Rui Barbosa, então, ministro da Economia, busca incentivar a produção interna no Brasil. O que tem a ver... Quer falar, Yasmin? Pareceu aqui que você levantou a mão. Quer falar ou foi sem querer? Beleza. Beleza. Certo? Buscando incentivar a produção industrial interna. O que tem a ver com o discurso positivista, né? O que tem a ver com o produto positivista, né? com o discurso positivista de investimento, né? Do desenvolvimento industrial brasileiro. Bom, ações produzidas pelo Rui Barbosa. Fim da indenização escravocrata. Bom, preciso de dinheiro. Onde é que eu vou buscar esse dinheiro? Né?
Onde que eu vou buscar dinheiro? Então eu vou parar de pagar essas indenizações escravocratas. Com a abolição, você libertou os escravos e tem gente até hoje recebendo indenização porque teve que abrir mão do escravo. Né? Agora tem que pagar salário. O Estado está indenizando essas pessoas, essa elite agrária brasileira. Corta essa indenização. Identifica, segundo ele, os motivos do déficit brasileiro. Por que nós somos tão atrasados tecnologicamente? Bom, um primeiro motivo é a questão da importação. Bom, se eu estou importando, certo? Lembra? Balança comercial favorável, né? Se eu estou importando, eu estou comprando. Se eu estou comprando, eu estou gastando muito. Né? Além disso, se eu estou importando, eu devo perguntar: o que eu importo, eu posso produzir? Se eu posso produzir, por que eu não produzo? Né? Se eu produzir, eu desenvolvo, né? Tecnologia, eu desenvolvo, né? O país. Então vamos buscar dificultar a importação. Como é que você dificulta a importação? Você revê as taxas alfandegárias, você aumenta impostos. Aumentando impostos, você dificulta a entrada de produtos importados, certo? E destina o recurso nesse processo de desenvolvimento industrial nacional, interno. Né? Ou seja, eu preciso de uma infraestrutura, certo? O que a gente está chamando de infraestrutura? Não é só máquina, né, gente? Não é só, vamos botar uma indústria aqui. Beleza. Que infraestrutura eu preciso? Eu preciso de acesso, eu preciso de estradas, né? Para que esse produto, matéria-prima chegue, esse produto escoe. A estrutura é algo mais amplo, não é só você toma aqui, fulano toma aqui o dinheiro, vamos industrializar lá a região. Vamos encher Cariacica de indústria. Qual é a infraestrutura que eu tenho? Vias de acesso, entrada e saída, comunicação, como é que é o sistema de comunicação, certo? Existe mão de obra qualificada nas imediações, ou eu vou ter que produzir essa mão de obra qualificada, investir em cursos de formação, isso precisa de escolas, gente que ensine, a infraestrutura é algo mais amplo, né? Então eu preciso desenvolver essa estrutura para que eu possa produzir produtos, certo? Reduzindo a minha importação. A questão é, para desenvolver essa infraestrutura, eu preciso gerar recursos, investir recursos aí, né? E essa perspectiva de favorecimento ao processo industrial vai de encontro ao interesse da elite agrária. Para essa elite agrária, o Estado, o recurso que o Estado tem, ele tem que investir nela. Ele tem que garantir esse recurso para salvar essa elite em caso de ameaça de prejuízo. Certo? Se ela gastar, se o Estado gasta dinheiro com investimento em tecnologia, em desenvolvimento industrial, esse dinheiro investido nesse desenvolvimento tecnológico é um dinheiro que poderia vir a ser investido nos interesses dessa elite agrária. Certo? Essa elite agrária que quer assumir o poder. Então, um dos grandes entraves ao desenvolvimento tecnológico do país é essa elite agrária nacional. Certo? Por fim, a questão do salário. Né? Você teve a abolição, teve a chegada de imigrantes, existe uma demanda por dinheiro, né, para pagar esse salário. Ou seja, uma das soluções, né, seria, então, a emissão de moeda. Precisamos emitir dinheiro, produzir dinheiro, fazer dinheiro, certo? Botar dinheiro no mercado, para que esse dinheiro, então, possa facilitar o pagamento de salário, o desenvolvimento industrial, né, a infraestrutura e etc. Certo? Está aqui. O encilhamento. Né? O encilhamento tem a ver com a forma como se lida com cavalos na hora da corrida. Né? Ao defender o estímulo ao desenvolvimento nacional, e para isso a prática da emissão de moedas, para reativação de negócios, qual vai ser o problema? A produção interna não acompanha, certo? Esse projeto do Rui Barbosa. Certo? Como assim a produção interna? O que nós temos é muito frágil. Para você brecar o processo de importação, certo? Aumentar as taxas, dificultando a entrada de produtos estrangeiros, você tem que ter alguma coisa já no país que substitua esse produto estrangeiro. Né? Talvez vocês, conversando com os pais de vocês, na década de 80, na década de 70, isso era muito comum, a depreciação do produto nacional. Né? Você via assim, CCE começou comprando errado,
a depreciação de uma série de produtos que haviam no Brasil, certo? Porque você tinha a ideia de que ele era produzido aqui, se era produzido aqui era ruim, ou era para pobre, certo? E você vai ter então, por exemplo, isso é bem legal hoje, você perceber isso, né? O monopólio de alguns produtos no mercado nacional, por exemplo, vai fazer com que a gente vincule o produto à marca, por exemplo. A gente ia no supermercado comprar que boa, certo? Que boa é a marca, né? Você tem que comprar água sanitária, né? Mas como você não tinha muita oferta, você tinha que boa, todo mundo comprava que boa. Se você for procurar hoje no supermercado água sanitária, vão haver outras marcas além da que boa. Bombril, o que é o Bombril? Palha de aço, né? A marca Bombril dominava o mercado. Gillette, né? Gillette é a marca. Pó Royal, não precisa comprar pó Royal. Pó Royal é a marca, né? O fermento. Já se ligaram nessas questões? Né? Então, a marca dominava o mercado porque não tinha competitividade, porque era um viés, né, econômico que garantisse mercado a determinados grupos, ele dominava o mercado nacional. Certo? A partir da década de 90 você vai ter uma abertura ainda maior e outros produtos começam a adentrar no Brasil. Certo? Então você tem esse problema aí que o Rui Barbosa vai identificar, voltando aqui para o início, para o fim do século XIX. Né? O Brasil, a produção interna do Brasil não conseguia acompanhar, né, o mercado, porque a nossa indústria era muito atrasada. Isso vai gerar problemas. A pessoa mais humilde não consegue acessar determinado produto, porque ele é importado e é muito caro, certo? E o mercado nacional não oferece determinado produto. Então esse vai ser um problema enfrentado pelo Rui Barbosa. Além disso, o crédito fácil está aqui. Ó, o crédito fácil, ou seja, a pessoa conseguindo dinheiro fácil emprestado, certo? Vai estar em violenta especulação, principalmente na bolsa de ação. Certo? Muitas empresas fantasmas, empresas que não existiam, certo? Vão ser lançadas no mercado pelos especuladores. Certo? Muita gente vai comprar ações dessas empresas, empresas que não existiam. Certo? Esse especulador ganhava muito dinheiro e a pessoa que investiu quebra, né? Vai falir porque ele investiu em algo que não existia. Certo? E essa especulação vai agravar a crise porque vai gerar uma série de falências no país. Certo? Beleza? Então, o plano político de Rui Barbosa vai ser boicotado. Certo? Vai ser boicotado. Certo? Ele subestima, tá aí, ele desconsiderou isso, a classe política, mesmo aqueles que querem produzir uma transformação efetiva no país, certo? Ele tem essa característica de subestimar a nossa herança, né, o nosso passado, o nosso comportamento, vamos dizer assim. Ele subestima a herança escravocrata, a economia cafeeira, responsável por 3/4 das exportações do Brasil, era o pilar da economia nacional, o mercado interno insuficiente e a pressão externa. As medidas dele, certo, de favorecer o produto interno bruto, o produto, a indústria nacional, certo? Vai de encontro aos interesses da elite estrangeira, né, do capital estrangeiro, que é quem compra o produto dessa elite agrária nacional. Então, pressões internas e externas vão boicotar todo e qualquer projeto de independência econômica nacional, certo? Vão boicotar, certo? E o Rui Barbosa, ele ignora, vou usar o termo, né? Ele ignora esse viés, certo? Ele ignora esse viés, beleza? Ou pelo menos subestima como está apresentado para você no slide, certo? Beleza? Nesse contexto era redigida a Constituição de 1891. Que contexto? De crise econômica, está claro aqui? De crise econômica e de disputa política. Aqui, ó. Nós estamos num governo provisório, onde o Deodoro, certo? Um homem marcadamente autoritário, certo? Está no poder. Beleza? Em 24 de fevereiro de 1891, a segunda Constituição do Brasil. A primeira foi em 1824. Aqui, 70 anos depois, vamos ter a nossa segunda Constituição. Tá aí. O caráter autoritário do período provisório demonstra o interesse do grupo positivista em permanecer no poder por bastante tempo, retardando ao máximo a composição da Assembleia Constituinte. As eleições ocorrem em junho
Entre setembro, está errado aí. Entre setembro e junho, está errado aqui, né? São marcados em junho e acontecem em setembro. Vou acrescentar o slide. Mas já havia uma Constituição previamente elaborada, inspirada no modelo norte-americano liberal. Olha que beleza. Características da nova Constituição brasileira. Há uma república federativa. Opa, os estados vão ter relativa autonomia aí, né? Um governo central e 20 estados com certa autonomia. Hoje nós temos mais estados do que nessa época, certo? Que autonomia os estados teriam? O que o estado poderia fazer? Contrair empréstimos sem prévia autorização do governo central, manter forças militares públicas estaduais, a PM, certo? E eleger os seus governadores, entre outros. Então, esses eram exemplos de autonomia que o estado teria. Divisão do poder em 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O voto vai ser universal, mas masculino e aberto. Ou seja, homens votavam, mas eles tinham que dizer em quem eles votavam. O voto não era secreto. Mulheres, analfabetos, mendigos, menores de 21 anos, padres e soldados estavam excluídos do processo. Ou seja, está nítido aqui que a maioria da população brasileira está votando, né? Óbvio que não. Né? Homens, desde que não fossem analfabetos. Se o homem é analfabeto, ele não vota. Né? Mendigo, menores de 21. Olha quanta gente é excluída aqui. A maior parte da população brasileira está excluída no processo. Né? Isso porque a gente está inaugurando a democracia no Brasil. Né? É um processo democrático. O primeiro presidente e vice seriam escolhidos pela Assembleia. Certo? Ou seja, o primeiro presidente que vai escolher são os deputados. A disputa vai ocorrer entre 2 grupos. Um grupo, representado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e seu vice, o almirante Van der Kolk, ligado à área mais conservadora do Exército. Né? Os seus opositores, né, aqueles que iam concorrer com ele, seria um representante da elite agrária, o Prudente de Moraes, representante da elite cafeicultora, e um outro militar, o Marechal Floriano Peixoto, pertencente à ala mais radical do Exército. Então as pessoas iam votar não na chapa, mas no indivíduo. Você vai votar no candidato a presidente e no candidato a vice-presidente. O candidato a presidente mais votado, mesmo assim, por uma margem pequena de votos de diferença, vai ser o Marechal Deodoro. Então ele vence a eleição por uma margem pequena para presidente. O candidato a vice mais votado vai ser o Marechal Floriano Peixoto. Certo? Vai ser o Marechal Floriano Peixoto. E aí você compõe o grupo que vai assumir a presidência do Brasil. O presidente, o Marechal Deodoro, e o vice, o Marechal Floriano Peixoto. Ponto do fim é assim ao governo provisório do Brasil. Estabelece uma ditadura consentida, entre aspas, aí, né? Haja vista a tendência autoritária do Marechal Deodoro, certo? Em constante embate com o Congresso, né? Ou com a Assembleia, representada aí pelos cafeicultores detentores do poder econômico. O que nós temos? Aqueles indivíduos com poder econômico tentando assumir de fato o poder político. O choque vai ser inevitável. Vão haver tensões, certo? Que vão se tornar cada vez maiores devido à crise econômica pela qual o país passava, certo? Daí. O golpe e o contragolpe. Né? O que é o golpe? Né? Nós vimos aí que a monarquia, dentro da perspectiva que a gente analisou, sofreu um golpe. Né? A forma e a maneira a qual ela foi destituída. Frente à oposição aberta do Congresso, né? Logo a dificuldade de fazer valer a sua vontade, haja vista que ele tem um caráter autoritário, porque o presidente é autoritário, certo? Então ele quer impor a sua vontade ao Congresso. Certo? E dentro de uma república democrática, ele oferece a proposta, né? Ele apresenta o seu projeto e a Assembleia ou o Congresso avalia aquela proposta, negocia aquela proposta, apresentando ou não. A dificuldade colocada por essa elite cafeicultora, representada no Congresso, as propostas do Marechal Deodoro, vai fazer com que ele, veja só, gente, no dia 3 de novembro de 1891, um decreto de estado de sítio e fecha o Congresso. Lembra, eu falei para vocês, a história do Brasil é uma história de golpes.
Vamos começar a ver isso, né? Ele fecha o Congresso e prende a oposição. E começa a prender todo mundo que ele identifica como oposição. Persegue a oposição. Veja como isso é presente na história do Brasil. Nós estamos falando do início da República. Está engatinhando. Certo? Observa, a República foi proclamada em 1889. Certo? Presta atenção o que a República vai produzir de diferente em relação à monarquia ao longo do nosso desenvolvimento. Hein? Até chegar em 1930, quando vão explodir uma série de... Nesse inteirinho, vão acontecer uma série de eventos, não é, que questionavam isso. O que a República está fazendo diferente da monarquia? Acompanhe. Então, o Marechal Deodoro apresenta aí uma tentativa de golpe, né? De garantir a sua vontade sobre a oposição. Certo? Líderes oposicionistas da elite agrária, então, articulam o enfrentamento. Em alguns estados, você vai ter a mobilização de armas, ou seja, a perspectiva de um conflito civil no Brasil. Né? Os trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil fazem greve em protesto ao golpe. É importante atentar a isso. Há quem diga que foi o primeiro movimento trabalhista no Brasil, o efetivo. Né? E no Exército, a ala aliada Floriano Peixoto se alia à Marinha. Observa, o Floriano Peixoto ele era um positivista radical, ele estava mais voltado para aquele jacobinismo, vamos dizer assim, para o desenvolvimento. Ele entende, a ala radical do Floriano entende que os direitos civis, né, os direitos sociais, eles devem ser oferecidos ao povo. Nós vamos deixar isso mais claro mais à frente. Ele é um homem mais aberto ao diálogo nesse momento do que o Deodoro da Fonseca, presente a ala mais conservadora do Exército, menos polida, vamos dizer assim, do Exército. Necessariamente os dois não são aliados por pertencerem ao Exército. Ele então busca apoio na Marinha, até porque a Marinha está de olho nessa presidência também, certo? Via o almirante Custódio de Mello. E eles ameaçam bombardear a capital, bombardear o Rio de Janeiro, certo? Ou Deodoro renuncia, certo? Ou eles vão bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Mediante a tais pressões, né, de não ter como enfrentar tal ameaça, de bombardeio, por exemplo, o que resta ao Marechal Deodoro da Fonseca, senão renunciar, no 3 de novembro de 1891. Ou seja, ele nem esquentou a cadeira, né, da presidência a qual ele foi eleito. Né? Ele nem esquentou a cadeira. Então, o nosso primeiro presidente assumiu como provisório, é eleito, mas logo em seguida, na sua tentativa de assumir o controle de uma forma autoritária, ele vai ser destituído. Certo? Ele renuncia. Olha que beleza. Quem assume, então? Aí nós vamos ter um problema. Né? O Floriano Peixoto, que vai sair do governo, chamado de Marechal de Ferro, assumiu o governo aí de 1891 a 1894. Certo? Acompanha o governo do Floriano Peixoto. Né? Até porque as mesmas pessoas que o apoiaram contra o Deodoro vão ser a oposição dele nesse momento. Mas como assim? As pessoas que colocaram ele no poder serão oposição a ele. Vamos ver o porquê disso. Beleza? Ele vai tomar uma série de medidas que vão ampliar a popularidade. Veja só as ações que ele vai produzir. Reduz o valor dos aluguéis, cria um projeto de construção de casas em substituição de cortiço. Cortiço é aquele modo de casa entulhada, né? Bem típico nas áreas mais periféricas, né? Onde as pessoas são aquelas pessoas às quais tudo é negado. Né? Então ele vai substituir os cortiços por casas efetivas, né? Suspende impostos sobre a carne vendida a varejo e combate o intermediário. Contudo, tais medidas de caráter paternalista atingiam apenas os moradores da capital. Ou seja, para as pessoas que viviam no Rio de Janeiro, Floriano Peixoto era o cara. Para o restante do país, ele era quase um desconhecido, assim, no que se diz respeito a ações transformadoras, certo? Observa ainda que o povo não participa das decisões. E isso é importante perceber. E isso é uma característica do nosso processo político, ainda hoje, século XXI, 2020. Certo? Ele é presenteado pelo líder. Certo? Ele é presenteado.
Assim, não é necessário manifestações, agitações. O povo deve apenas agradecer, certo? Observa isso. A transformação, ela é de cima para baixo. Não há necessidade de manifestação. E isso tem tudo a ver com o lema positivista. Para haver progresso, tem que haver ordem. Certo? O Estado protetor, paternalista, o presidente, ele vai satisfazer as necessidades do indivíduo. Certo? Ele vai satisfazer as necessidades do indivíduo. Está claro? Observe, a gente não vê isso. Crescimento de popularidade de presidente, seja ele qual for, aqui, certo? Baseado, certo? No auxílio que ele está dando. O Bolsa Família diz isso. Agora o Bolsa Família mudou de nome agora, né? O Bolsonaro se apropriou do Bolsa Família e está mudando de nome. Então isso tem que acabar. Não, isso é necessário, isso é fundamental. Certo? Esse recurso ele é fundamental, né? Porque as pessoas elas precisam comer. E as pessoas não vão arrumar emprego de uma hora para outra. Você precisa de um projeto que leve as pessoas a não precisar mais deste auxílio. Então, concomitante a esses auxílios, né, a essas políticas públicas, a esses projetos sociais de apoio à população, por exemplo, o Bolsa Família, ele é necessário, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Entretanto, contudo, todavia, concomitante a essa política, a esse plano de dar o dinheiro à pessoa, tem que ter um processo que permita essa pessoa não precisar mais desse processo. Que ela possa vir a buscar e alcançar o seu sustento. Certo? Então é importante perceber isso. Quando você vê uma medida chamada de populista, no sentido de dar alguma coisa, junto com esse projeto de dar o recurso, tem vindo algum projeto paralelo que possa permitir esse indivíduo não precisar mais do recurso, certo? Educação, geração de emprego, aonde Dona Maria lá, o seu João, não precise mais do auxílio emergencial, certo? E possa garantir o sustento da sua família através do seu próprio trabalho. Essa que é a ideia. Então, voltando para cá, certo? A perspectiva do Floriano Peixoto é exatamente essa. Ele entende que os direitos civis, certo? Que os direitos sociais, né, eles pertencem. Né? Até que os projetos de caráter social e popular, eles pertencem. Eles têm que acontecer. Contudo, entretanto, todavia, ele tem que vir concedido pelo Estado. Certo? Não há necessidade, o povo não deve se manifestar pouco. Ele deve se submeter, certo? Ao tempo do Estado. Certo? Tal comportamento impede a construção de projetos políticos. Ora, se o Estado vai me conceder, eu não preciso. A gente não precisa se mobilizar. Vamos nos mobilizar aqui e pensar, por exemplo, um projeto social que transforme a periferia de Cariacica, por exemplo. Existem pontos em Cariacica onde o Estado é ausente. Vamos pensar que um projeto. O que falta aqui? Aqui precisa de escola, aqui precisa de projeto cultural, aqui precisa de infraestrutura, de asfaltamento de rua, etc. Vamos realizar um projeto, vamos apresentar aqui ao Estado, à Prefeitura, certo? A Prefeitura não apresenta resposta. Então vamos fazer uma mobilização, vamos fechar o trânsito. Fecha o trânsito, certo? Como forma de pressionar. Isso, dentro da perspectiva do Floriano Peixoto, não deve acontecer, certo? Porque dentro do possível, na hora que for possível, o Estado ou a Prefeitura vai lá realizar, certo? Então não há necessidade de organização política por parte da população. E ficou claro ou não? Por favor, se manifestem. Se manifestem, por favor. Então é importante ver esse caráter paternalista do político brasileiro. Você ainda percebe isso em alto e bom tom. Você ouve isso. Nós vamos entrar no processo político agora de eleição municipal. Atentem para o discurso das pessoas. Né?
Atenta para o discurso dos candidatos, certo? Atenta para isso, certo? O que ele está oferecendo, certo? O que ele está oferecendo, o que ele está propondo, certo? É muito importante observar isso. Esse discurso de que eu vou, faço, eu aconteço. É importante perguntar para ele como ele vai fazer isso. Da onde virão os recursos que ele vai fazer aquilo que ele promete, certo? É importante perceber. Se todo mundo vai ser agraciado, eu sou uma parcela da população. Então é importante. Então esse discurso do Marechal Floriano dificulta a organização popular. Autoriza a linha de crédito para financiar a industrialização. Opa, está dentro do projeto positivista. Revisa leis alfandegárias visando um protecionismo à indústria nacional. Opa, está dentro da visão positivista, né? Desenvolvimento tecnológico, proteção à indústria nacional, mas haviam limitações a esse projeto. Quais as limitações? A insuficiência financeira, nós não temos dinheiro para fazer isso. A inflação e o descontrole econômico, até porque a nossa economia está voltada à proteção dos interesses da elite cafeicultura. Certo? O Floriano se aproveita de tais barreiras para fortalecer o discurso nacionalista. E ameaças reais e ilusórias escamoteavam as desigualdades e divergências políticas. Como assim? Bom, frente à dificuldade de pôr em prática o seu projeto, ele vai identificar inimigos reais e ilusórios. A culpa é disso ou daquilo. A culpa é deste ou daquele. Ele apresenta para as pessoas inimigos que dificultam o seu desenvolvimento. Tipo assim, quem está tocando fogo na Amazônia são os índios. Beleza? Ele inventa inimigos. Certo? Ele vai justificar as dificuldades dele. Certo? E vai transferi-la para terceiros. Beleza? Isso também, se a gente prestar atenção, a gente ouve muito isso, né? A criação de inimigos imagináveis, ilusórios aí, produzidos por aqueles que nos governam. Sempre alguém é o culpado por, certo? A elite cafeicultora que apoiava Floriano, certo? Estava atenta às movimentações estrangeiras frente ao discurso nacionalista e protecionista do presidente. Ora, linha de crédito para financiar a industrialização. Se eu estou industrializando, eu estou produzindo. Se eu estou produzindo, eu não compro do mercado externo. Esse discurso, certo, ameaça os interesses da elite estrangeira, que pode boicotar o produto produzido pela elite agrária do Brasil. Certo? Beleza? Seguindo. Assim, as mesmas oligarquias que apoiaram o golpe a Deodoro, favorecendo Floriano, passam a fazer oposição a Floriano com base na Constituição. Opa! O que a Constituição dizia? A Constituição dizia que se o presidente não cumprisse 2 anos de governo, tivesse que sair do governo antes de 2 anos, deveria haver novas eleições. O Marechal Deodoro não fica 2 anos no poder. A Constituição anterior, né? O Marechal Deodoro não fica 2 anos no poder. Logo, dentro do caráter constitucional, com a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca, o que deveria ter acontecido? Novas eleições. Certo? Novas eleições. Isso não aconteceu. O Floriano vai alegar o caráter, né, em que todo o contexto se desenvolveu, que justificasse a sua permanência no poder. Certo? Em abril de 1892, 13 generais do Exército elaboram um documento de oposição ao presidente. E o que ele faz? Ele persegue, né? Ele afasta todos esses generais com base no regimento militar, por insubordinação. Ou seja, a perseguição à oposição, se essa oposição é correta ou não, é uma outra discussão, ela tem sequência. Senhoritos, 4 minutos para encerrar o Cisco. Eu vou encerrar nesse momento a gravação